gente, tudo bem? Começando mais um programa Estética Day aqui para vocês, comigo, Jussara Marrique. Nós estamos no mês das mães. Aliás, Dia das Mães, né, como a minha mãe já dizia, deveria ser todos os dias e não somente em uma data especial. Por isso o programa de hoje, ele está considerando todo o mês de maio como um mês especial em comemoração ao Dia das Mães. E o tema hoje é um tema de extrema importância para todas as mamães e também para aquelas pessoas que pensam em engravidar. Hoje nós vamos falar sobre o aleitamento materno, tá? Pessoal, o aleitamento materno é uma prática fundamental para o desenvolvimento da criança. Ele envolve muito mais do que apenas o ato de nutrir. Envolve uma grande interação entre mãe e filho, com repercussões importantes sobre o desenvolvimento cognitivo, o estado nutricional e emocional da criança. A Organização Mundial da Saúde divide o aleitamento materno em 5 subtipos. Atualmente, apesar da grande quantidade de evidências científicas e informações acerca da importância e dos benefícios de se realizar o aleitamento materno, ainda há um grande número de mães que não o praticam da forma ideal, como é preconizado então pelas diretrizes internacionais e nacionais. Bom, como eu disse, nós estamos então no mês das mães e para homenageá-las eu fiz o convite para uma jovem pesquisadora que defendeu uma dissertação de mestrado sobre este tema e que tenho certeza vai trazer muito conteúdo inteligente para vocês. Bom, a minha convidada de hoje é a Tamires Vecchiato. Ela é enfermeira, especialista em saúde pública, mestre em saúde, interdisciplinaridade e reabilitação pela Unicamp. Tamires, seja bem-vinda ao Estética Day. Muito obrigada pelo carinho, pelo convite, né, para a gente estar aqui hoje conversando sobre esse tema tão importante. E nos cenários atuais, né, que a gente tem vivido, a gente não pode descartar a necessidade de manter acesas as discussões sobre a amamentação. Muito bem, Tamires. Me fala uma coisa, ó, você defendeu essa dissertação recentemente, né? Foi em 2016, assim, tá mais ou menos recente, mas é um tema muito importante. Sim. Foi defendida lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é isso? Isso, na FCM, na Unicamp. Tá. Sob a orientação da minha carinhosa orientadora, doutora Cecília Guarnieri Batista. Muito bem, você sabe que eu, toda vez que eu dava entrevista, até aqui na TV Postos, inclusive, eu sempre mandava um beijo pro meu orientador também, porque eu acho que esse reconhecimento é importante. São eles que nos ajudam a pensar, né? A gente entra na universidade com tema de pesquisa, mas são eles que fazem o tema crescer e nos orientam, e professor, é mestre, eles realmente merecem todo o nosso carinho e reconhecimento eterno. Sim, e esse direcionamento é muito importante, porque é o que a gente leva para toda a nossa vida, né? E já que a gente está aqui, né, nesse momento, mandando um beijo, eu não posso deixar de passar a oportunidade de mandar um super beijo para minha mãe, né? A minha mãe, que também é professora, que me estimulou nesse caminho da pesquisa desde criança. Então quero mandar um super beijo para ela, um feliz Dia das Mães e dizer que eu sou assim imensamente feliz por ter ela na minha vida todos os dias. Que gracinha, muito bem. Ai, gente, vou ter que copiar a Tamires, né? Mãe, um beijo também. Minha mãe mora lá em Curitiba, mas vai assistir. Um beijo também. Tamires, seguinte, agora nós vamos trabalhar, hein? Olha só, me conta um pouquinho então, quando você... de onde surgiu, né, o interesse na sua pesquisa, né? Esse tema da pesquisa, que é o apego materno em situações de risco. A minha pesquisa, ela foi realizada com mulheres que tiveram gestação com um risco, né? Gestação de risco. Esse risco abordado no meu estudo foi com mulheres soropositivas. Então, o interesse pela área materno-infantil vem desde que eu iniciei a minha vida acadêmica, desde a minha graduação de enfermagem. Esse interesse nessa área,
ele é importante a gente desenvolver pesquisas na área que a gente se identifica, porque só assim a gente pode fazer a diferença na sociedade. Então, nos meus trabalhos, nos meus cursos de pós-graduação, lato sensu e no mestrado, eu desenvolvi estudo nessa área. Muito bem, parabéns. Então, vamos lá. Explica aqui pra gente como que se dá, então, o desenvolvimento do apego entre mães e filhas. O apego, a literatura traz que o apego é a busca da proximidade pela pessoa que é o objeto de apego. E essa busca de proximidade pode ser por comportamentos proximais, como o toque, segurar a criança no colo, até comportamentos distais, como o sorriso, a vocalização, o olhar. E o apego, ele se desenvolve desde o nascimento do bebê. Então, ele é um dos comportamentos mais importantes desde o início da vida e também nesta fase da primeira infância da criança. Legal. Tamires, me fala uma coisa. Dentro desses estudos, né, sobre esse tema específico, né, o apego materno, quando surgiu o interesse nos estudos acadêmicos, então, sobre os efeitos da separação ou da privação materna para o desenvolvimento da criança? Os estudos, eles começaram na Segunda Guerra Mundial, no período que se estendeu de 1939 a 1945, que foi o período da Segunda Guerra Mundial. Então, neste período, houve uma necessidade de recrutar homens e mulheres num esforço bélico, né, para trabalhar nessa guerra. Então, muitas crianças, elas ficaram sozinhas. Então, na Europa, em toda a Europa, houve essa necessidade de criar instituições e creches para acolher essas crianças que ficaram separadas por um período dos seus pais, né? E depois vieram, inclusive, algumas até a ficarem órfãs de pai e mãe. Então, houve uma necessidade política de criar instituições que permitisse a reconstrução das cidades. E essa reconstrução, ela foi pautada principalmente em favorecer a natalidade neste momento. Então, as mulheres, elas deveriam sim ter filhos, mas também, né, deveriam ter a oportunidade de trabalhar. Então, foi desde esse período, né, que as mulheres, elas já começaram a ganhar aí o seu espaço no mercado de trabalho. Então, além, né, da possibilidade de serem mães, né, de desenvolver este lado materno, também houve a necessidade de unir isso, né, à experiência também da mulher iniciar no mercado de trabalho. Só que me responde uma questão. Esses estudos, eles surgiram primeiro na área da psicanálise ou da enfermagem? Você tem essa informação? Quando essas crianças, elas precisaram ficar nessas instituições, elas ficaram sob os cuidados de estudiosos e psicanalistas da época, que começaram a observar como era o comportamento dessas crianças quando estavam separadas de seus pais, que a criança, ela tem um comportamento quando ela está na presença de seus cuidadores, né, de seus pais, e tem um outro comportamento quando ela tem esse afastamento, né, de seus cuidadores principais. Então, esses estudos, eles se basearam neste momento, né, que foi um momento muito delicado, mas que foi possível começar a entender o comportamento de separação que as crianças sofreram. Legal, bacana esses estudos. Tamires, me fala uma coisa, dentro de tudo isso que você tem estudado, né, porque a gente nunca para de estudar, a verdade é essa, né, você trabalha na área, tudo. Me fala uma coisa, dentro dessa perspectiva, né, de todo esse contexto, do seu estudo principalmente, quais são as formas, então, pelas quais um bebê, ele pode experimentar um contato íntimo com a mãe? O momento da amamentação, ele é um momento crucial, né, para que haja esse contato íntimo do bebê com a mãe. Mas não é só no momento da amamentação que é possível desenvolver isso, né? Então, durante o momento do banho, né, em que o bebê, ele experimenta um contato físico ali com a mãe, o momento de colocar para dormir, né, o momento, inclusive, até da nutrição, do aleitamento desse bebê em casos em que não é possível a mãe realizar a amamentação propriamente dita.
Sobre o aleitamento materno, então, a OMS e a Unicef elaboraram em 1990 um documento para o incentivo à amamentação, com algumas ações e orientações. Na sua opinião, né, uma opinião de uma estudiosa, quais são os pontos fortes desse documento? Esse documento, ele foi o marco inicial para o que a gente conhece hoje de Hospital Amigo da Criança. Então, esse documento, ele foi titulado como Iniciativa do Hospital do Amigo da Criança, né? E ele é um documento que preconizou os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Então, o principal objetivo desse documento, desta iniciativa, foi para orientar profissionais, né, da área da saúde que atuam diretamente na área materno-infantil, para que eles atuassem na prevenção do desmame precoce, né? Que a gente sabe que a amamentação, existem muitos mitos que envolvem a amamentação e isso acaba por dificultar esse momento, esse período da mãe para com o bebê. Então, esse documento, ele surgiu com o objetivo de facilitar e de ajudar os profissionais para que eles pudessem ter uma abordagem melhor e mais completa com essas mães. E nesse documento também se destacou, entre os 10 passos, se destacou o passo 4 e 7, né? Que foi o que eu destaquei no meu estudo. O passo 4, ele fala sobre a importância do aleitamento materno na primeira meia hora de vida. E o passo 7, a importância, né, de manter a mãe e o bebê juntos nas primeiras 24 horas de vida, em que é um momento chave para começar a desenvolver esse vínculo. E como que você tem visto, então, todo o desenvolvimento desse processo, né, dessas iniciativas, dessas diretrizes, na área em que você atua? Hoje a gente pode dizer que no nosso país esses passos são realmente seguidos? Sim, no nosso país, na região em que a gente vive, isso é levado muito a sério. Os profissionais de saúde, eles têm lutado a cada dia, né? Posso dizer que a enfermagem, que é a área que mais se aproxima ali do paciente, né? Nas primeiras 24 horas, tem lutado bastante para transformar esse momento em um momento prazeroso para a mãe e para o bebê. Mas a gente sabe que existem aí as dificuldades. Sim. Então, para cada mãe, é necessário que o profissional ele atue de forma individualizada, né? Entendendo todo o contexto, toda a história de vida dessa mãe e atuando ali nas dificuldades que essa mãe apresenta nesse momento. Porque quando a mãe pode amamentar, desistir não é a primeira opção, né? Sim. Em casos, né, em que a gente tem um processo, pode-se dizer, normal, natural, a mãe ainda enfrenta algumas dificuldades. Então, ela sente dor, ela pensa que se ela não conseguir, a criança vai ficar com fome, né? Então, existe um processo ali natural, né? E o profissional, ele atua ensinando a mãe como é feita a pega correta, né? As posições que a mãe pode amamentar, né? Os horários em que é ideal amamentar, né? Legal. E respeitando ali a individualidade do binômio mãe e filho. Legal, Tamires. Tamires, me fala uma coisa. Ainda dentro da sua pesquisa, que é o ponto alto, né, dessa sua pesquisa, o seu trabalho acadêmico, quais são os casos em que a mãe não pode amamentar? E eu já vou trazer a segunda pergunta. E quando isso ocorre, como então esse apego é estimulado? Para os casos em que a mãe ela não tem nenhuma patologia de base, não tem nenhum problema, né? A amamentação ela nunca é contraindicada. Mas para casos de mulheres soropositivas, é possível sim planejar uma gestação, é possível sim que essa mulher seja mãe. Mas a amamentação, neste caso, ela está contraindicada, porque é uma possibilidade de transmitir aí uma certa carga viral para essa criança, né? Nos casos em que a mãe, né, ou o parceiro é soropositivo e eles desejam ter um planejamento familiar, eles desejam ter um filho, é possível que isso aconteça, mas que tem que ser acompanhado por uma equipe inter e multidisciplinar, né, porque é um acompanhamento que se estende desde o período da gestação, do primeiro trimestre até o período de puerpério.
A criança, ela pode nascer com uma determinada carga viral, mas com o tratamento, né, com todo o amparo da equipe, essa carga viral ela ainda tem a chance de se negativar até a criança completar os 2 anos de idade. Mas para isso, a gente precisa seguir algumas recomendações. Então, a nutrição desta criança tem que ser uma nutrição diferenciada, ela não vai poder ser alimentada no peito e não vai poder também ser um parto normal, vai ter que ser um parto cesárea, né? Mas tendo esse tratamento, tendo esse acompanhamento, não tem problema nenhum, né? A mulher, ela pode sim se tornar mãe, né? De uma maneira saudável. Legal, e aí dentro dessa situação, então, essa questão do apego vai ser desenvolvida sob as outras formas que você mencionou, o banho, o olhar, né, o toque. Sim, durante o momento em que o bebê ele está sendo alimentado, há uma preocupação muito grande da mãe em que esse bebê ele receba a quantidade de nutrientes, né, de sais minerais que ele precisa para que ele não fique com fome, para que ele consiga crescer e se desenvolver de maneira saudável. Então é importante ressaltar que o bebê até os 6 meses de idade, ele não precisa de um complemento. O leite materno é suficiente para suprir todos os nutrientes que esse bebê precisa. Após os 6 meses de idade, com o acompanhamento médico, né, acompanhamento da equipe ali multidisciplinar, esse bebê ele pode começar a entrar com outros tipos de alimento. E para as mães que não podem amamentar, o acompanhamento nutricional neste período, ele se faz muito importante, porque o bebê ele também vai adquirir, vai receber todos os nutrientes que ele precisa para crescer de forma saudável. Legal, Tamires, muito boa a sua entrevista, né? É o que eu sempre falo aqui, né, pessoal? Estética Day é um programa de estética com conteúdo inteligente, né? Então, para sentar aí nessa cadeira, tem que ter um conteúdo inteligente aqui na área da estética, da saúde e do bem-estar. Tamires, a nossa entrevista infelizmente está chegando ao fim, mas eu preciso que você defina para mim aleitamento materno em uma palavra. Eu defino com a palavra amor, que é o gesto mais sublime, né, de cumplicidade entre a mãe e o bebê. Então, eu definiria com a palavra amor. Muito bem, quero te agradecer pela sua entrevista, te desejar, assim, cada vez mais uma carreira promissora, né? É uma moça não só bonita por dentro, mas por fora também, né? Ela é linda, né, pessoal? É enfermeira, tive a oportunidade de conhecê-la tratando de mim. Foi um encontro casual e desde então a amizade nasceu e eu acho que o Estética Day precisa também valorizar jovens pesquisadoras. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, eu agradeço novamente o carinho, o convite para estar aqui, né, para a gente estar falando desse tema tão importante e eu gostaria da oportunidade também para agradecer aos meus colegas de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte daqui de Poços, que é o ESPEC, né, Educação e Saúde para a Comunidade, que é um grupo multidisciplinar em que a gente desenvolve pesquisas voltadas para a saúde pública. E também eu queria agradecer, né, a todos os meus colegas e colaboradores do Hospital Poços de Caldas, uma instituição que eu faço parte há quase 8 anos. Então, tudo o que eu sei, o pouco que eu sei, eu dedico aos meus colegas que sempre me ajudaram bastante nessa caminhada. Isso aí, muito bem. Pessoal, excelente entrevista. Eu vou pedir para vocês não saírem daí. Nós vamos para um breve comercial e já no quadro de procedimentos estéticos eu vou dar algumas dicas para as futuras mamães em tratamentos estéticos durante a gestação e no pós-parto. Fiquem aí! O meu dia a dia é super corrido e para cuidar da saúde da minha família, o essencial é economizar.
No Grupo Pharma Droga Centro, eu encontro tudo o que eu preciso. E com o cartão Grupo Pharma Popular, eu tenho descontos de até 80%. É super barato. Com 3 lojas em Poços de Caldas e uma das melhores taxas de entrega, eu não tenho com o que me preocupar. Obrigada. Quando o assunto é saúde com o preço baixo, eu escolho o Grupo Pharma Droga Centro. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou router, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. Telefone WhatsApp 3414 1874. Venha conhecer a nova sede do Laboratório Viotti, localizada Rua Paraíba, número 150, esquina com Rua Amazonas. Contando com equipe especializada, profissionais capacitados, equipamentos modernos e tudo que um bom laboratório precisa unir para obter resultados de excelência. Na nova sede do Viotti, você tem a garantia de muito mais conforto, sofisticação e um design todo pensado em você. Aguardamos sua visita! Agora, no quadro de procedimentos estéticos, eu quero deixar uma dica para as futuras mamães, que estão sempre preocupadas com a sua saúde, a saúde do seu bebê, mas que não deixam de se preocupar também com a parte estética. Uma vez que estética é, acima de tudo, qualidade de vida e bem-estar. A gestação, ela traz uma série de modificações metabólicas no nosso organismo. Essas alterações são sentidas em alguns sistemas, como o sistema cardiocirculatório, sistema digestivo, sistema endócrino, sistema osteoarticular. Sem falar nas alterações metabólicas, endócrinas, hematológicas e mamárias. Todas essas alterações acabam trazendo consequências indesejadas às futuras mamães, como celulite, inchaço, edema, estrias, pele oleosa, enfim. As futuras mamães que se preocupam então, com a parte estética e com a qualidade de vida, não só sua, mas do seu bebê também, precisam saber que os procedimentos estéticos podem sim ser realizados, desde que eles sejam autorizados pelo seu obstetra, o médico que está acompanhando a sua gestação. Vale lembrar que quando a gente fala de retenção hídrica, uma gestante chega a acumular até 8 litros a mais do que o normal. E nesse sentido, a drenagem linfática é super bem-vinda, mas ela só pode ser realizada após o 3º mês de gestação e sempre com a indicação do seu médico. Outros procedimentos estéticos podem então também ser realizados pelas futuras mamães, como limpeza de pele, tratamentos faciais para acne, pele oleosa. No entanto, todos os ativos a serem utilizados precisam ser ativos próprios para gestantes. E na parte da eletroterapia, nós esteticistas temos a obrigação de saber o que pode e o que não pode ser utilizado, então, na gestante. Na estética corporal, vocês também podem realizar massagens relaxantes. Vale só lembrar mais uma vez o uso do ativo correto e a posição adequada na maca, que não é igual àquela em que a gente faz numa massagem normal. Todas essas dicas, pessoal, são importantes para que vocês saibam que existe, então, uma parte da estética cujos cuidados são específicos para as gestantes. E esses cuidados precisam ser realizados por um profissional habilitado e com todas as condições necessárias para a realização de procedimentos estéticos com segurança e sem risco à mamãe e ao bebê. No pós-parto, existem alguns tratamentos estéticos que podem ser realizados para a estria e também para a queda de cabelo.
Tudo isso, então, vai depender de uma avaliação, da liberação do seu médico, né, para que você possa fazer esses procedimentos e voltar, então, cada vez, né, com segurança, à sua rotina normal. Vale também lembrar que gestantes precisam se alimentar muito bem, beber bastante água e manter a sua pele hidratada para evitar o aparecimento de estrias. E neste caso, a minha dica é utilizar ativos com vitamina E, que vão manter a sua pele super bem hidratada, prevenindo então o aparecimento das indesejáveis estrias. O Estética Day tem essa função de trazer a vocês um conteúdo inteligente e científico na área da estética, trazer uma informação que possa te ajudar a passar pelos melhores momentos da sua vida. Então, mamães, futuras mamães, a dica do Estética Day hoje é para vocês. Caso tenham interesse, podem entrar em contato aqui no Centro de Estética Jussara Marrique. O Estética Day fica por aqui e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!